Pronto. Aqui na plataforma já estamos ao vivo e vou automaticamente entrar lá no Instagram do Recanto Cabana, certo? Eu passei também o seu link para o grupo, viu, Silvio? Certo. Mas aquele link lá, pronto, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Seguidores do Recanto Cabana aqui no Instagram. Em mais uma edição do Entrevistas, aquele seu programa que você não perde nada. Algo de importante para a sua vida você vai escutar aqui semanalmente. Pode Às não vezes a ganhar, gente né, tem, Silvio? às Pode vezes não temos ganhar, mas com problema, certeza não perde. às vezes temos problema de material humano, mas hoje tenho certeza que é um material humano de primeira qualidade. Estamos aqui com o professor Amaro Leite, pesquisador, doutor em História, e vai nos conduzir acerca da sua pesquisa doutoral. E também, já veterano aqui no nosso programa, o nosso professor, o maior intelectual aqui da região, da região do Rio Jacuípe, né? Esse aí é por Professor, sua conta, viu, Silvio? É, o professor Zé de Mello, ele também né, vai Mário? contribuir e muito aqui Ah, nesse eu concordo com bate-papo. ele. Inicialmente, como de costume, gostaria que os nossos convidados se apresentassem, dissessem quem são, seus projetos, sua formação, para depois, em seguida, a gente entrar no objeto da discussão aqui. Professor Amara, com o senhor. E depois o nosso professor Zé de Mello. Boa tarde a todos, todas. Silvio, Zé de Mello, amigos, amigas. Bom, meus caros, minhas caras, né? Nasci aí na. Eu nasci na mata, né? Por coincidência, eu sou fruto da região da mata de Alagoas, não exatamente da mata pelos lados de Leopoldina e do Jacuípe, mas aqui na mata de Viçosa, né? Minha família é dessa região, meus pais agricultores, eu sou filho, né, desses trabalhadores rurais. Mas a partir dos 5, 6 anos, a gente veio a Maceió e começou a fazer a vida aqui, né? Como muitos dos agricultores que, enfrentando o êxodo rural em função do avanço da cana-de-açúcar, né? Na região da mata, a gente veio a Maceió. Em Maceió eu comecei a construir, né? Além de uma vida pela sobrevivência, comecei a construir a minha trajetória escolar e acadêmica. Comecei a me formar na escola pública, lá no Jacintinho, no famoso bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió, né? Depois fui para a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal, fazendo mecânica, curso técnico em mecânica. E aí cabe uma observação importante. Foi na Escola Técnica Federal que eu comecei, de fato, a me preocupar e a pensar na educação enquanto formação humana, enquanto formação cidadã, né? E aí pude me formar um sujeito político e começar a me atentar para o conhecimento da realidade, né? Conhecimento da sociedade. Embora fazendo mecânica, num momento, num contexto não muito favorável, foi o contexto da crise do governo Suruagi, vocês sabem muito bem, né? Atraso salarial, um caos nas contas públicas, e isso
levou a uma quebradeira geral da economia, enfim. O resultado foi que não teve espaço para o mercado de trabalho para quem fazia mecânica, ou melhor, para muita gente, né? E aí eu busquei uma outra formação, que foi as ciências sociais. A partir das ciências sociais, eu me encontrei. Nas ciências sociais, particularmente na sociologia, eu me encontrei, fiz a graduação, né, bacharel e licenciatura. Depois fiz uma especialização em História do Nordeste. A especialização, eu comecei a estudar o sertão, comecei a estudar a guerrilha de Pariconha, o movimento que ficou conhecido como a guerrilha de Pariconha, que nada mais é do que o movimento da Ação Popular, em conjunto com os trabalhadores rurais, os indígenas lá do sertão, que lutavam contra a ditadura militar e contra o coronelismo local, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, eu posso dizer, com a pesquisa acadêmica, de forma já numa lato sensu, claro, mas já pensando num estrito senso. Foi justamente aí que eu fui para o mestrado, né? Eu, a partir dessa pesquisa da especialização, fiz um mestrado em sociologia, para entender um pouco melhor essa guerrilha, tá? E aí saiu o livro Serra dos Perigosos, que é resultado da pesquisa de mestrado, que fala do encontro dos povos indígenas do sertão com os revolucionários de esquerda da Ação Popular. Tá? Para quem não conhece, era um movimento que se originou da esquerda católica, né? Da JUC, propriamente dito. Então, eu me formei, aí fui para o mestrado com essa pesquisa, saiu o livro, mas a partir daí, uma questão ficava sempre me inquietando, né? O que teria levado o desaparecimento dos povos indígenas na região da mata? Eu havia estudado na região do sertão, mas aí aprofundando maior o conhecimento sobre esses povos indígenas, eu vi que outros movimentos históricos teriam contribuído para esse desaparecimento, né, para os povos indígenas em outras regiões, principalmente na mata. A partir do final do século XIX, esses 5 aldeamentos na região da Mata Norte alagoana desaparecem por uma canetada do Império e do presidente da província, que é o decreto 1872. Isso me levou a pesquisar a mata, e aí um elemento fundamental nessa história toda, um acontecimento que foi a colônia militar Leopoldina. Eu não poderia explicar esse movimento de pressão sobre os aldeamentos, de desaparecimento oficial dos indígenas da mata apenas por um decreto. Eu comecei a perceber que havia outros elementos, né? E aí entra a colônia militar Leopoldina, como resultado de um movimento histórico que começou a se construir para combater os cabanos, os indígenas e os quilombolas. Então, aí surgiu meu doutorado, aí surgiu meu interesse nessa tentativa de tentar entender todo esse processo, a partir desse objeto que foi a colônia militar Leopoldina de 1850 a 1867.
Muito bem, Estamos professor. aqui hoje para conversar um pouco sobre isso. Muito bem, Desculpa, professor. nessa Segura aí um pouquinho, apresentação, que mas tem muita pergunta aí. Professor Zé de Mello, se apresenta aqui para a nossa audiência, por favor. Eu já tenho me apresentado bastante aí com você, Silvio, e agradeço logo o convite, não é, para participar desse seu trabalho. E estar com o Amaro é uma satisfação, não é? Quer dizer, Amaro produziu o mais importante produto, não é, acadêmico sobre a nossa cidade, sobre Colônia Leopoldina. Portanto, estar com ele conversando sobre a tese dele é um grande prazer. Quanto a mim, eu pude estudar, fazer o meu primário aqui em Recife, que na zona da Várzea, cara, tem muitas escolas por aqui. E é um bairro super agradável, porque ele é muito parecido assim com a cidade do interior, né? Então tem grupos, tem coisas assim, tal setores, muito legal. Depois eu fui concluir o ensino médio em Brasília, fui lá, mas fui atrás mesmo do que fazer também, né, com o ensino médio. E terminei lá o ensino médio. Em Brasília eu morei uma outra vez, mas bem tempo depois. E aí daqui pude, com alguns colegas via Paraíba, eu fiz a minha graduação primeira em Química. Eu fui químico inicialmente, para eu poder escapar, né, arrumar um emprego por aí. Porque depois, na pesquisa em Química, em Ciência, e eu sempre preocupado com uma teoria do conhecimento aí, que é sempre o meu xodó, eu resolvi fazer um curso de filosofia, porque os problemas lá que apareciam na química, na pesquisa em química e em física, não eram um problema da ciência, eram um problema da filosofia. Então eu resolvi fazer um curso de filosofia. Depois, aqui mesmo na UFPE, juntamente com a Universidade da Paraíba, eu fiz uma especialização em física química. Mas depois eu fui me cativando com a educação e fiz o mestrado, o doutorado em educação e o pós-doutoramento também. Isso na Universidade de Porto, o doutoramento no Rio de Janeiro, na Federal Rural, na Federal UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, não tem nada de rural, e o pós-doutoramento aí com o pessoal na Universidade de São Paulo. Quer dizer, eu fiz esse percurso aí, mas tudo isso sempre de olho na produção do conhecimento, na pesquisa. E sou filho aí de Colônia Leopoldina, né, Silvio? E juntamente com Amaro, que passa a ser o nosso líder do grupo pesquisa aí em Colônia, o grupo de pesquisa Jacuípe. Então, nós vamos ajudar o nosso líder, o Amaro, e aos participantes inteiros em a gente tentar construir um grupo que pense capaz de fazer pesquisa, de produzir material, e isso o Amaro está disposto nisso daí, quer dizer, mais uma importantíssima contribuição que ele vai dar, e a região e a colônia, e eu quero ajudá-lo um pouco nisso daí. Em síntese, é isso aí, Silvia. Zé de Mello. Ok, professor. Muito bem. Peço licença ao professor Amaro e trago aqui o seu trabalho acadêmico, a sua pesquisa. Dá para estar dando para ver direitinho aí, né? dá sim. Pronto. Esse aqui, pessoal, a nossa audiência, esse é o trabalho historiográfico de maior peso que nós temos até o momento, que eu considero assim, é um trabalho que vai desnudar o que eu chamo de ingenuidade historiográfica. O que é isso? São determinadas percepções, professor, e o professor Zé de Mello sabe bem disso, que nós ainda temos acerca da origem da nossa cidade, que vem da colônia militar. Ou seja, embora o livro do professor Everaldo, lá de 1983, A Colônia da Princesa, seja um marco importante que inaugurou a nossa historiografia,
a sua semântica foi construída em cima de uma interpretação saudosa da família imperial, até porque o autor do mencionado livro era um monarquista. Mas, enfim, então sobrevive na nossa sociedade determinadas percepções que o seu trabalho e essa discussão que eu e o professor a gente vem efetuando já há alguns anos, quando inauguramos, né, professor Zé de Mello, a narrativa cabana aqui nas nossas paragens, que ninguém ouvia falar o termo cabano no sentido histórico, no sentido vinculado a essa insurreição da nossa região, mas naquele sentido pejorativo que é uma construção, né, institucional, inclusive. Então, o seu trabalho tem essa importância. Então, a gente gostaria, e o professor Zé de Mello vai me ajudar, a só fazer perguntas e ouvir, e o professor Zé de Mello também oferecendo a sua percepção, que foi o primeiro a fazer esse link entre Guerra dos Cabanos, Quilombo dos Palmares, movimento de ocupação de territórios aqui na nossa cidade, que é um prolongamento na história das lutas sociais. Então, professor, eu gostaria de ouvir você falar sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, a importância que ela tem, de onde veio esse desejo de pesquisar sobre a colônia e como a colônia militar leopoldina se encontra dentro da conjuntura nacional, né, do Império, dentro da conjuntura aqui da província das Alagoas e a importância dela para a nossa região aqui. Mostra, tem nada não. Certo. Primeiro eu queria agradecer novamente aí a oportunidade e as palavras de carinho, né? Carinho e amizade do Zé de Mello, a sua, Silvio. Acho que até exageradas, mas queria agradecer e dizer que, em relação à importância, né, e como eu cheguei lá, primeiro tem alguns na história, a nossa história de Alagoas ainda ainda está em formação, né? Ainda está em processo de construção, sobretudo na sua formalidade, na sua escrita oficial, na historiografia. E existem muitas perguntas ainda não respondidas sobre a Mata Norte. Muita coisa já foi escrita, sem dúvida nenhuma, sobre a Mata Norte. Cana-de-açúcar, os engenhos, o quilombo, os povos indígenas, não é? Os cabanos. Mas vejam só, já sabemos muita coisa sobre ela, mas o que acontece depois, por exemplo, da cabanada? O que acontece depois da praieira? Né? Quase você não encontra trabalho acadêmico sobre isso. São raras as pesquisas, os textos, e quando você encontra numa perspectiva saudosista, como você falou, né? Ou tradicional senhorial. Então, a minha preocupação, Silvio Souza de Mello, ela começa numa tentativa de dar uma resposta a um período histórico que está ausente, ficou ausente dessa historiografia. Né? Seria modesta parte, seria uma continuidade, um diálogo com o que vem antes, a partir de Seu Lindoso, a partir de Luiz Sávio de Almeida, quando falam da construção de uma rebeldia cabana, de uma guerrilha cabana. Não é? Ou seja, o que é que acontece depois dessa guerrilha? Será que o Império teve um poder tão absoluto a ponto de acabar com essa resistência cabana? Será que
os cabanos desaparecem com a colônia militar leopoldina. E o que é que a colônia militar leopoldina influencia nessa história toda, não é? Então, o fato é que a colônia vai ser uma resposta para esses acontecimentos. Vai ser uma resposta para um Estado nacional em formação. A colônia leopoldina, na verdade, e aí vem a importância dela, Silvio. A colônia leopoldina ela é fundamental para dar o caráter do Estado nacional em formação. Um Estado centralizador, um Estado bélico, né? Um Estado que buscava, em nome da civilização, do progresso, a integração territorial. Buscava a integração social e cultural do seu povo. O problema é como isso foi construído. Que integração é essa? Que civilização era essa? Né? Na verdade, nós vamos ver que muitas dessas políticas do Estado Nacional nascente, conduzida pelo Império, na verdade, eram eufemismos para, muitas vezes, oprimir, muitas vezes, justificar o fim dos aldeamentos, a exploração da mão de obra indígena, dos trabalhadores camponeses, a exploração dos quilombos e, sobretudo, desse povo cabano que resiste. Né? Então, para começar a conversa, eu diria que a razão da existência é essa, não é? A colônia surge para pacificar e civilizar uma região que era considerada o desafio para o Império. Aliás, sempre foi considerada um problema, não só para o Império, mas para a colônia. Desde a colônia, a região da Mata Norte, sempre foi um problema para o processo colonial, para a construção do Estado Nacional. Com a resistência quilombola, a resistência indígena e a resistência cabana. Então, era questão de honra, era questão de unidade territorial e de um Estado Nacional nascente conquistar essas matas e ocupá-la com uma força armada capaz de controlar, capaz de civilizar essa gente das matas ou essa gente cabana. Tá? Professor, antes de perguntar para um aprofundamento do que significa civilizar, gostaria de ouvir o professor Zé de Mello, suas primeiras percepções acerca do que o professor Amaro comentou. Professor Zé de Mello, com o senhor. Silvio, como nós estamos fazendo parte de um grupo, não é, de pesquisa, eu queria ver que aquilo que o professor Amaro está colocando faz parte da sua tese doutoral, seu trabalho de doutoramento. E aí informar sobre o próprio termo, o que significa uma tese doutoral, o que significa uma dissertação de mestrado, não é? Ou o que significa uma monografia de especialização. Então, olha, clareando rapidinho isso daí, quer dizer, todos esses trabalhos de conclusão de curso, seja numa especialização, no mestrado ou no doutoramento, nós podemos chamar tudo isso de monografia. Monografia, a escrita, aí vamos ter que ir aos gregos, né? A grafia, a escrita sobre um algo, mono. Esse algo é um problema, é uma questão, uma dúvida que você tem. Então, na especialização, nós normalmente chamamos isso de uma monografia. Mas o trabalho de mestrado também é uma monografia, só que tem uma exigência de uma outra natureza,
que exige, por exemplo, já um esboço de pesquisa. E isso para aquele mestrado que chamamos hoje de mestrado acadêmico, porque há também um mestrado profissional. Mas em ambos, esse trabalho de conclusão, se chama dissertação. E aí, dissertação já é uma palavra que vem do latim, dissertare, que significa descrever. E, claro, descrever sobre um algo também. Por isso que a dissertação é uma monografia também. Acontece que para você ser um mestre, você precisa defender isso em uma banca acadêmica, né? Porque um mestrado é da carreira do acadêmico. Então, vai ter que ter lá 3 doutores que estão te analisando para ver se aquilo que você fez, aquela pesquisa que você desenvolveu, realmente é condigna ao título de mestre. Então, isso chamamos de dissertação, mas é uma monografia também. E isso que o Amaro começou a nos mostrar é um prelúdio daquilo que levou ele a pensar a colônia e formular a questão do seu trabalho, que ele aí, à medida que vai colocando para frente, ele já colocou de uma outra maneira esses vários aspectos, não é? Dos problemas, porque cabe ao pesquisador um esforço de, por exemplo, explicar, mas cabe também o esforço de compreender uma questão que ele está sendo, vamos dizer, provocado, a natureza nos provoca. O que o professor Mário mostrou até então foram as provocações que no seu estudo da história foi se expondo, foi se apresentando. Então ele foi caminhando para defender então. E a tese, esse último elemento, e aí o trabalho dele é isso aí, é um esforço do indivíduo depois de 3 a 5 anos de trabalho, de pesquisa e de, enfim, estudos, tentar mostrar algo. Olha lá, veja, aquela monografia de especialização é uma monografia, mas não tem maior descrever sobre algo. O mestrado vai na mesma direção, porém com maior fundamentação, e ele precisa defender isso e ser aceito no ambiente acadêmico. E o doutoramento, a tese, já é uma palavra grega, que vem, né, o seu significado diz respeito a acréscimo. É um esforço de se acrescer, trazer algo para o conhecimento. No caso que o Amaro vem nos mostrando, ele ainda não disse como é que foi feito, lá vai, etc, etc. Eu não sei com as suas questões se vamos caminhar para isso. Mas ele fez um esforço de mostrar, no caso, a colônia militar, esse tempo primeiro dela. E aí formula algumas compreensões que vão nos ajudar, inclusive, aos grupos de pesquisa que estamos hoje criados em Colônia, o GP Jacuípe. Então, veja, a tese é um acréscimo ao conhecimento, é um algo a mais. E aí, aquele profissional precisa desenvolver a sua pesquisa e depois apresentar para uma banca de pelo menos 5 doutores. Quer dizer, se no mestrado são 3, agora são 5. Portanto, são 5 profissionais que vão olhar o seu trabalho, que vão analisar aquilo de frente para trás, de trás para frente, e ver se realmente você fez um acréscimo àquele campo de conhecimento. Portanto, a pesquisa ela se faz em qualquer canto e lugar, qualquer temática que a gente puder, e também temos especializações, mestrados e doutoramentos em todos os campos do conhecimento. Portanto, concluir isso com um trabalho de tese, com um acréscimo ao conhecimento, é isso que o acadêmico chama de doutor, é esse o doutor. Então, essa revisada rápida para os nossos coleguinhas que escutarem a gente, aquele grupo, e nós vamos discutir isso amanhã em melhor profundidade no grupo, sobre a pesquisa mesma. Então, assim será. Eu diria que o professor Amaro, agora atendente à sua pergunta, Silvio, ele descreveu para nós quais foram os elementos que provocaram ele
a fazer a sua formulação e diz, ó, é sobre este ambiente aí, colônia, a colônia militar, mas não uma colônia inteira, não, só o tempo dela de duração, que foram 16, 17 anos, como ele mostrou, de 1950, 1850 a 1867, 17 anos, portanto. Portanto, por isso que esse é o trabalho original para nós em Colônia Leopoldina, Silvio. Ele é um trabalho acadêmico da maior importância, porque ele vai lá no começo, não é? De como isso e as razões por que foi fundado. Naquele ambiente, naquele espaço geográfico, não é? Diante de que várias colônias foram colocadas no país inteiro, por que aquela em Alagoas, naquela região ali? Aliás, em um tempo, não é? Em que Alagoas, Pernambuco ainda não, já estava delimitado a sua geografia, não é? Mas por que ali, naquele lugar, perto do engenho Riacho do Mato? Não é? Por que ali? Então, esses são os elementos que o professor Amaro nos colocou até então. Professor, ele levantou e o senhor chuta a bola. É isso. Eu acho que eu tentei mostrar os elementos que me provocaram a pensar, né? As questões que levam o pesquisador a buscar algumas respostas, né? E aí o Zé de Mello foi muito didático, muito. Eu acho fantástico essa forma de exposição do Zé de Mello, porque ele mostra exatamente como se faz uma pesquisa, né? As diferentes formas da pesquisa. E no meu caso, nessa etapa do doutoramento, né, eu pensei e acho que contribuí com algo novo, né, nesse conhecimento sobre a região, sobre a história de Alagoas, que é um elemento, que é a colônia, não é? Uma instituição construída pelo Império numa região que era sinônimo de revolução, sinônimo de guerra, sinônimo de rebelião, não é? Sinônimo de desafio para o poder central, né? Então, eu acho que a minha tese ela procura suprir essa lacuna, né? Procura dar conta desse problema. Por que construir uma colônia militar nessa região fronteiriça com Pernambuco? Né? Aliás, quando a gente falar em colônia militar leopoldina, não podemos esquecer da colônia militar de Pimenteiras, que é fronteira com Alagoas, que é do outro lado do rio Japuípe. Foi construída no mesmo período. Tá? Então, a gente está tratando aí de um espaço geográfico que é comum. A divisão, ela nesse caso, nesse momento histórico, nesse contexto histórico, ela foi uma divisão apenas geográfica, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista do objetivo do Império, do objetivo do poder central, Pimenteiras e Colônia Militar Leopoldina foram criadas e foram executadas com o mesmo objetivo: acabar com a resistência cabana, pacificar as matas e civilizar essa gente. Civilizar como? O trabalho rural, formando mão de obra, catequizando, educando,
tá? E formando um sujeito com uma consciência bélica de que era preciso proteger o território, era preciso combater qualquer ato de rebeldia nessa região, tá? Então, veja que a colônia militar Leopoldina está dentro de um contexto local, regional e nacional, né? Nacional. Foram construídas mais de 30 colônias militares nesse período. Também não podemos esquecer disso. O século XIX é um século de rebeliões. Sobretudo a primeira metade do século XIX é um século de contestação ao poder central, de contestação ao poder local. Então, de norte ao sul, nós tivemos variadas formas de rebeliões. E aí, o que é que faz o governo central? Criam essas colônias militares em toda a região, na região norte, Zônia, tá? Na região nordeste, Alagoas, Pernambuco, na região sul, sudeste e centro-oeste. Todas as regiões. Tá certo? Então foram mais de 30. E o objetivo era um só. Aliás, o objetivo era fortalecer o poder do Império que estava em questão, né? Lembremos que no meados do século XIX, 1850, o Império tinha o desafio, ele estabelece alguns desafios de desenvolvimento da sua economia e de aprofundamento, né, da sua política de unidade territorial. O Brasil, não podemos dizer que antes disso o Brasil era unificado, tá? A gente ainda tinha alguns territórios no Brasil que ainda estavam em disputas, inclusive no Nordeste. Tá? Então, a ideia de unidade, a ideia de policiamento desses territórios estava na cabeça, estava na política do Império como uma questão central. Tá certo? Daí porque vieram, por exemplo, as ferrovias depois, para ligar esses territórios. As estradas para ligar esses territórios, para construir uma unidade na comunicação, para poder facilitar a produção, a comercialização dos principais produtos regionais, no nosso caso, o açúcar, o algodão. Tá? Então, era esse o desafio, né? Isso não poderia ser construído na cabeça do governo central e local sem uma força armada capaz de garantir a pacificação, entre aspas, a civilização dessa gente. Tá? Muito bem, professor. Então, como bem delineado por você, a colônia militar ela precisa ser compreendida dentro dessa macroestrutura, né, de um projeto nacional de consolidar o seu poder territorial e, ao mesmo tempo, desenvolver numa região que, historicamente, desde o começo da colonização portuguesa, é uma área voltada à produção açucareira, né? Então, ali há esse projeto nacional de unificar o poder, ao mesmo tempo com o desenvolvimento da economia, né, que sempre esteve aqui na nossa região. E a pergunta Silvio, que eu deixo agora... Oi. Silvio, desculpe, só para complementar melhor essa questão. Certo.
até o século, eu posso dizer com certeza que até a colônia militar leopoldina, não podemos dizer que a região da Mata Norte ela era controlada absolutamente pelo Estado brasileiro ou pelo nascente Estado imperial, tá? Não podemos ter uma obra de um amigo que foi fruto de uma pesquisa sobre o Quilombo dos Palmares, muito interessante, foi lançada agora recentemente, com pré-lançamento, chamada Hidra Negra. Hidra Negra. É sobre a resistência do Quilombo após a sua queda, no século XVIII. É do Alex Rolim. O Alex vai mostrar, através de documentos, vários documentos, fontes documentais, tá? Do Império, que essa região ainda havia uma resistência grande de povos indígenas, povos quilombolas, povos que moravam em cabanas. Então, quando se dá o... É claro que o governo central, o governo local, ele estabelece alguma forma de controle sobre essa área após a queda do Quilombo. Mas esse controle não é total. O processo de tomada desse território só é efetivo, só podemos dizer, e aí vem a consequência da minha tese, só podemos dizer que ele é efetivo a partir da colônia militar leopoldina. Tá? Antes disso, esse território é um território em disputa. Em disputa. Certo? Daí a qualificação pejorativa de um espaço selvagem. Não é isso? E inculto. E o processo civilizatório vem justamente preencher esse objetivo aí, né, do Império. Professor Zé de Mello, qual a importância do Quilombo, da Guerra dos Cabanos, já fazendo um link com a perspectiva que você sempre discute, está nos seus textos, em todas as oportunidades sociais, o senhor comenta essa ligação. Nós podemos dizer, a partir da tese do professor, que esse movimento é um movimento, a ideia cabana de resistência ultrapassa a temporalidade e ainda se estende, como o senhor bem linkou, com o processo de ocupação do Mandacaru, que agora, dia 20, completará 33 anos de vida, e todas essas lutas de resistência da classe trabalhadora pobre se enquadra dentro dessa concepção de um movimento ahistórico dentro dessa perspectiva? Olha lá como é que eu vejo, não é? Eu sou um filho da região. E ao estudar, mesmo que não um historiador, mas com as informações que a gente dispõe no geral, que não são aquelas que um pesquisador, não é, da ciência da história faz com muito mais aprofundamento, como a tese do professor Amaro. Os seus trabalhos também, Silvio, têm acompanhado bastante fundamentos, bastante elementos que fundamentam suas formulações. Eu diria que nós temos, a partir da afirmação do Amaro, de que essa colônia até então não pode ser tida como um ambiente geográfico, um espaço geográfico sob controle das políticas do Império, não é? Que não a partir da colônia leopoldina, a colônia militar, nós podemos dizer que Quilombo dos Palmares, pouco mais de 100 anos depois, vem a Guerra dos Cabanos, 1830 e 36, nessa faixa. Logo em seguida, nós temos essa luta ferrenha naquele ambiente, e aí não só Mandacaru, mas um conjunto de outros agrupamentos humanos
que são dessa gente pobre em busca de espaços, não é, de lugar, de viver, de outro jeito de fazer sua vida, diríamos, de outro espaço civilizatório, que não necessariamente o espaço não é do Império, o espaço copiado europeu para cá. Então, eu diria que é uma sequência. Nós temos Mandacaru, mas ao entorno ali de Colônia, Mário, tanto Pernambuco quanto em Alagoas, pelo menos uns 4 ou 5 hoje assentamentos, mas que foram, não é, até o final do século passado, ambientes de muitas disputas, de muita luta, de muito enfrentamento, inclusive com a polícia. E o espaço do Mandacaru também está aí. Quer dizer, diríamos que Zumbi é uma luta por espaço geográfico, um espaço, sim, um espaço geográfico, que os cabanos lutaram também por seus espaços nessa região para sobreviver inicialmente, mas também um próprio estilo de viver, não é? Um outro jeito civilizatório de ser. No Mandacaru, a dimensão do espaço permanece, né? Se bem que esse tempo passado, os desejos de civilização do Mandacaru e do mesmo desses assentamentos estão muito diluídos em relação ao poder central, né? São muito o mesmo. Mas as lutas modificaram-se, mas o ideário é o mesmo, e o problema é o mesmo, que é o problema da habitação ou espaço para se poder viver e viver melhor. Mesmo hoje, em Colônia Leopoldina, há uma profunda dificuldade para a aquisição do espaço, Amaro. Aquelas terras do que nós podemos chamar a sede do município estão todas cercadas por propriedades ou proprietários, não é, das terras desses proprietários, com nomes de engenhos. Esses engenhos não existem mais, mas ainda continuam. Particularmente terras da usina, de ambas as usinas, tanto pela a parte norte, leste da usina, com o Porto Rico, parte leste, mas também o oeste, com a usina Taquara, e mesmo também ao norte, quando pega Pernambuco, são controlados por terra dos senhores de engenho. A cidade não tem espaço de ir para frente, né? É tanto que você resolver o problema de habitação, que é muito grave na nossa cidade, em Colônia Leopoldina hoje, mas ele não é tão grande ao ponto de não ser resolvido. Não é tanto políticas públicas federais e estaduais podem resolver a parada, porque é, é sempre preciso comprar terra, sei lá o quê, ou tornar pública aí, mais jurídico, você conhece melhor. Desapropriação é o único mecanismo que Desapropriação, temos por à exemplo, né, disposição. fazer o pagamento dentro do Isso. conforme que a lei acoberta. Quer dizer, tomar isso, fazer isso, o sujeito precisa ter muita decisão política, ser um prefeito, uma prefeita de muito forte decisão, que normalmente nós não temos tido, não é? Então, esse problema da habitação, do espaço para viver, para morar, ele se arrasta até agora. Então, se encaixa, sim, como a sua formulação, de Zumbi dos Palmares, passando por os Cabanos, chegando até aos embates Mandacaru e todos os embates naqueles assentamentos, como o Mãe d'Água, né, que chamam. É o nomezinho, alguma coisa, água, tem água pelo meio. Mas, enfim, perto ali do sítio do Limão, aquela região por ali. Enfim, sim, são uma coisa muito semelhante. O importante aí, que talvez, Amaro, você pudesse dar uma ênfase também, seria logo no título, Silvio, nós temos, e você lembrou bem, matas incultas, não é? Quer dizer, a visão do império, a visão do europeu, do Dom Pedro, não é? Sobre a região indígena e de etnia também negra. Não é mais indígena até, certamente, do que negra.
não é? E brancos ali praticamente muito pouco, brancos pobres que existiam nessas quebradas também. Então, veja, esse grupo, como bem inspira o título da sua tese, a visão do europeu dominador, aquele povo que não está de acordo com a vivência deles, são os incultos, não é? São aqueles sem futuro. E pejorativamente, Cabano, você lembrava já, Silvio, recebeu uma conotação ideológica, Amaro, na região muito pejorativa. Não é ser um cabana, é um caba muito ruim, é um cabra de peia, é um caba sem futuro. O discurso que o Silvio tem, às vezes eu coloco, é para a gente também ir tirando essa pecha, não é? Ser cabano pode ser um grande orgulho de uma região que não tem bem identidade, viu, Silvio? Essa região nossa, diante dessa profusão de ocupações que existem dentro do nosso território, chamando então o território municipal Leopoldino. Mas isso vale para toda a região do Vale do Rio Jacuípe, começando de Bateguara, chegando até Água Preta, onde o percurso inteiro do rio passa. Uns 8 ou 9 municípios. Então, seria isso. Então, Amaro, talvez você pudesse comentar um pouquinho esse ranço ideológico dominador, não é, em taxar a região como inculta e, portanto, para ser desbravada, não é? Esses índios, esses negros vão ter que ir para Chibata, até porque, além dessa perspectiva europeia, a gente tem um aspecto também. Ó. No final da guerra, Mário, o Silvio conhece muito melhor, ele foi lá pelo 1835, 36, não é isso? Então, nós temos um final de guerra. Ora, a derrota dos cabanos não foi uma derrota física simplesmente pela espada. O cabano não foi derrotado pela espada, mas aí uma hipótese, não é, ou uma opinião, é de que também condenaram o povo dessa região a não ter escola, meus caríssimos, não é? A primeira escola pública que foi criada aí, Amaro, é do ano de 1933, 34, nessa faixa, que é a data de fundação do primeiro grupo escolar público que se tem registro. Eu não estou dizendo que não pode ter havido escola, etc., mas não é de interesse do Estado, uma escola pública. É, portanto, 100 anos depois da Guerra dos Cabanos. Uma guerra que, na verdade, nunca concluiu, nunca foi encerrada, né? Não há um termo de encerramento da Guerra dos Cabanos, até onde eu conheço. Então, veja, é uma dupla, a região teve uma dupla derrota. A derrota pelas armas, pela espada, mas a derrota de não termos tido durante 100 anos, um século, portanto, escola. Isso é uma questão a ser colocada para aqueles que fazem gestão em educação nesses municípios, o grande atraso que temos, que não tem gestor público aí capaz de resolver isso dentro de 4, 5 anos de governo. Não é caso existe. Estou falando de prefeitos, de secretários, não só de Colônia, mas de Bateguara, de Novo Lino, de Campeche, etc. E só para eu encerrar isso daí e só justificar, Amaro, os menores índices, os menores indicadores de educação de Alagoas, que agora é que começa a se movimentar e melhorar um pouco, mas os menores são exatamente dessa região. Então, você imagina, há 20 anos, 15, 20 anos atrás, nós estávamos discutindo, Alagoas disputando o último lugar com o Piauí, né, em termos de educação. Essa disputa não nos interessa. Né? E dentro de Alagoas, os mais baixos indicadores estão nessa região. Quer dizer, ao meu ver, é um propósito político.
Professor Amaro? Pois é, o Zé de Mello levanta algumas questões que a gente precisa refletir com muito cuidado, né? E atenção, porque elas definem muito o que nós somos e definem muito como o poder construiu uma visão sobre o povo, né? E sobre o nosso Estado. Professor Amaro, só uma parte rapidinho. É nesse livro aqui que o professor Zé de Mello faz uma reflexão sobre essa condenação a qual a região cabana foi interpelada, né? É neste livro aqui, e dentre outros, não é isso, professor? Continue, professor. Eu tive o prazer e a honra de ler esse livro e de ter sido presenteado pelo nosso amigo Zé de Mello. Faz uma análise muito boa sobre a educação. Eu diria que essa condenação, meu amigo Zé de Mello, ela é histórica, social e cultural. Mas antes de chegar nela, eu queria voltar um pouco para essa questão das matas incultas, né? Veja, essa expressão ela vem do século XVI, lá a partir da formação dos quilombos, a partir da formação dos aldeamentos, né? No século XVI e século XVII, principalmente, você vai ouvir muito essa expressão. Por quê? Porque ela se refere justamente a esses povos que tinham como forma de vida e habitação as matas. Então, como você bem desenvolveu, né, o significado, ela está em oposição àquilo que é considerado civilizado, aquilo que é considerado tido como o aceitável pelo processo colonial. Então, viver nas matas, resistir na mata, lutar nas matas, era coisa de povo bárbaro, era coisa de selvagem, era um espaço inculto, não é? E é preciso entender que, a partir daí, todo e qualquer povo ligado a esse espaço passa a ter uma, uma construção simbólica, né, de forma depreciativa. Então, ele, dependendo do contexto histórico, ele é chamado de selvagem, primitivo, de bárbaro, tá? De salteador das matas, Facínora. de facínora, exatamente. E cabano, não é? O cabano nada mais é do que uma síntese disso tudo. O que sobrou, o que resultado do negro, da soma do negro com o indígena e com o branco pobre. Tudo que não prestava. Tudo que não prestava. Imagine só, para essa sociedade colonial, era tudo que não prestava. O negro pela sua condição de escravo, né? Escravizado, melhor dizendo. O indígena pela sua condição de selvagem de relação íntima com a mata, né? E o branco pobre por estar à margem da civilização, à margem à margem do que são os brancos civilizados. Então, o cabano ele passa a representar isso, né? E a representar algo mais, a representar um sujeito e um ser rebelde que lutava contra esse sistema, contra esse status quo. Então, o cabano ele é visto sempre como ameaça a esse poder central, a esse poder local. Se ele é uma ameaça, eu jamais posso aceitar ele como normal, né? Se ele é uma ameaça ao meu poder, ao poder do sistema escravocrata,
ao poder dos engenhos, ao poder dos proprietários de terra, ele tem que ser visto sempre como algo ruim, sempre como algo depreciativo, né? Então, não é por acaso que essa representação do cabano chega à atualidade de forma tão preconceituosa, de forma tão depreciativa, né? E aí, Silvio, Zé de Mello, vejam, um outro fator importante, as lutas dos sem terra, a luta pela terra em Alagoas, pós-Cabanada, pós-colônia militar Leopoldina, gente, ela começa na Mata Norte, ela começa na região da colônia, no Vale do Rio Jacuípe. A CPT, os sem terra, começam a se organizar nessa região. Isso não é por acaso. O Manuel Corrêa de Andrade mostra, por A mais B, na sua obra clássica, dos engenhos, que essa é a região que mais concentra engenhos em Alagoas. Ela cresce exponencialmente da segunda metade do século XIX para o final. Os engenhos crescem de forma absurda. Tá? Os aldeamentos indígenas são usurpados pelos engenhos e pelos arrendatários. O governo imperial cria o decreto de extinção dos aldeamentos não é por acaso. É porque os indígenas já não tinham mais onde viver, o pedaço de terra para viver, e os engenhos já tinham consumido toda a terra dos engenhos para cana-de-açúcar, para a plantação da cana-de-açúcar. E como os indígenas não podiam provar que tinham o documento cartorial que aquela terra era indígena, terminou perdendo. Tá? Então, é preciso estar atento a uma construção histórica de luta pela terra que sempre colocou essa região como uma região definidora do que nós somos enquanto Estado nacional e enquanto Estado alagoano, enquanto Estado de Alagoas. Tá? É definidora. O que se dá a partir da colônia militar, aliás, antes, né? Com o quilombo, os aldeamentos, os cabanos, e aí depois a colônia. A colônia vai ser a chave de ouro, né? Vai ser o controle, de fato, efetivo desse espaço para a definição do que é o Estado de Alagoas, do que é o Estado Nacional. Claro, somada também, não podemos esquecer, com a colônia militar Pimenteiras. Mas a colônia militar Leopoldina, ela é uma das poucas que dá resultado econômico e social. As outras fracassaram, as outras não passaram de 5 anos de existência. Talvez, colônia militar Leopoldina tenha sido a que teve mais sucesso. A segunda, um pouco melhor, atrás, veio Pimenteiras. Mas observe, colônia militar Leopoldina, os colonos produziram aqui, conseguiram construir uma economia, claro, uma economia nas dimensões da colônia, mas construíram uma economia que gerou uma feira que abastecia a região. Esses colonos conseguiram desenvolver uma organização social
que passou a ser considerada modelo para o império, modelo de pacificação, modelo de sociedade. E é o que leva ela à emancipação, né? Mas, por outro lado, o império não cumpriu a lei, não cumpriu o que estabelece a lei. Ou seja, ele não distribui, não legitima, não demarca as terras dos lotes, não demarca as terras para os colonos. À exceção de alguns poucos colonos que tiveram essas terras demarcadas, legitimadas, à exceção de alguns outros que compraram, tiveram grana para comprar, que vieram até, inclusive, de fora de Pernambuco, e dos engenhos que esses tiveram toda a facilidade para poder se apropriar. Então, vejam, quando a gente fala do problema da terra hoje em Colônia, do problema da habitação que o Zé de Mello falou, a gente tem que entender que a origem está lá. Está nessa construção estrutural, nessa estrutura que o império não dá conta. O império ele sempre favoreceu os grandes proprietários de terra. A colônia militar leopoldina é outra coisa interessante, né? A colônia militar leopoldina não pode ser entendida também sem um acordo com o poder local, entre poder central e poder local. Porque Jacinto Paz de Mendonça tinha um papel fundamental na colônia e na zona da Mata Norte. Por que ele foi agraciado com vários títulos nobiliárquicos? Por que ele foi senador do Império? Por que ele foi capitão da Guarda Nacional? Por que ele ajudou financeiramente a colônia? Então, não é por acaso, né, meus caros? Há uma relação de troca, né? É uma relação de uma retroalimentação entre poder central e poder local. Ainda que eles tivessem algumas diferenças, alguns problemas políticos, no final das contas, quando se tratava de segurança do território, quando se tratava da unidade política, eles se aliavam. E aí vem o banquete, o famoso banquete nos trópicos, o banquete nas matas, onde o imperador é recebido aqui com toda a pompa por Jacinto Paz de Mendonça, e que faz um grande espetáculo em plena mata, né? E traz aqui as maiores autoridades do Estado para receber o imperador. Esse banquete ele é simbólico. Eu quase que eu coloquei como subtítulo da minha tese Banquete nas Matas de Alagoas, porque ele é de um simbolismo incrível, né? Ele transforma um espaço rebelde, inculto, num espaço civilizado do Império, civilizado dos senhores, né, de terra e dos senhores de engenho daqui. Então, é isso, né? Não há como entender a nossa história sem essa relação. Professor Zé de Mello? Eu queria agora, sem nem ser nem psicanalista, Amaro e Silvio, e muito menos antropólogo, mas eu vejo hoje, não é, na região, e aí não é só colônia, eu prefiro sempre estar falando na região do Vale do Rio Jacuípe, porque é uma coisa só. Se você visita qualquer uma das cidades, qualquer problema ele se repete em todas elas, o mesmo problema. A diferença assim é tão pequena que desaparece. Então, porque é uma região, não é um município, é uma região. Aí uma coisa aí, talvez psicanalítica, Mário, que aparece, você hoje
criar qualquer coisa assim em Colônia Leopoldina. Por exemplo, vamos criar um time de futebol. Aí você junta uns garotos, 10, 15 garotos para criar um time de futebol. O Silvio andou fazendo isso. Na década de 1980, eu também ajudei a formar um timezinho. A primeira coisa que vem na cabeça dele, sabe o que é, Amaro? É vamos pedir um apoio dos vereadores e do prefeito para comprar uma bola, uma rede, uma chuteira, uma camisa. Quer dizer, parece muito óbvio na cabeça dessa moçada toda. É de uma obviedade tal. Claro que não é esse o único elemento que eu vou falar que está pesando, são variáveis outras também. Mas essa subserviência, não é, da escravidão, eu falo até como uma espécie de um manto que cobre essa região, que ainda insiste em manter-se como tal, quer dizer, o negro, o índio, não poderia fazer absolutamente nada se não pedisse o autorizo do senhor do engenho. Quer dizer, essa psicologia, sei lá se a gente pode chamar isso, mas que entranha as pessoas, quer dizer, permanece caro até os tempos de hoje. É uma coisa assim absurda. Se você cria uma instituição qualquer, imagine que você juntou uns jovens, uns garotos, ou alguns da cultura, Silvio lidou bastante com o pessoal da cultura e como secretário de cultura. Se você cria, vamos pensar assim, um guerreiro aí, que também foi abandonado, mesmo que isso tenha existido. Você descobrir ainda pessoas para fazer isso, a primeira coisa que eles te colocam é logo, vamos conversar de novo com os vereadores, os prefeitos, para comprar as coisas, a indumentária, não é, da festa. Quem sabe comprar o pandeiro. Então, para que promova-se, não é, as cantorias, etc. Então, veja, foi se instalando nas nossas mentes, nas nossas ações, uma dependência tão profunda, não é, nossa, e que, ao meu ver, sofre profundamente a ideia de cidadania, não é? Cidadão é aquele sujeito em condição de existir, de estar presente, de mostrar a sua posição. Então, essa é uma coisa assim. Agora, isso não é só, eu dei dois exemplos das pessoas simples, mas as pessoas também não simples, vamos dizer aí, de setores mais médios da sociedade, que tem algum empreguinho, não é? Que eventualmente é professor, trabalha no comércio, não é? Ou na usina, agora que também está meio com problema, não está funcionando. Enfim, essas pessoas, olha lá, se queremos fazer uma festa, ah, eu vou lá atrás das pessoas que vão patrocinar a festa. Ao meu ver, que diabos é isso, minha gente? Eu pedi para alguém pagar o meu lazer, a minha festa. É demais, é demais. Então, mas isso tem raízes, bem como você vem mostrando, não é? Mais profundas, a gente se arrastando. Portanto, é quase um trabalho de psicanálise geral na região, para a gente arrancar essas coisas, para que o sujeito comece a se entender como ele mesmo. Ele resolvendo os seus problemas. Claro que muitos problemas são do campo, mas da política em geral, são de vereadores, sim, são de prefeitos, sim, mas a maioria dos problemas são da minha conta, são problemas que eu tenho que assumir e resolvê-los. Professor, como você falou em time de futebol, eu trago aqui para o professor Amaro, talvez ele não conheça. Eu tentei subverter durante 2 anos, professor.
criando um time de futebol com metodologia própria, com discurso, Cabano, até o nome do time era Cabano. Só aguentei 2 anos. Depois de 2 anos entre a farinha e o time, eu optei pela farinha. Mas é como o professor Zé de Mello diz aí, o sistema, psicanaliticamente falando, está formatado de tal maneira que é isso. São aqueles tentáculos do Foucault, o poder ele captura aí qualquer manifestação hoje de resistência que poderia ser compreendida dentro desse conceito de cabano, ser resistente. O sistema ele é inteligente para tentar cooptar rapidamente. É um fenômeno interessante, eu acredito que dá um material de pesquisa supimpa aí. E são essas formas, a reprodução do poder, né, local aqui, para manter a lógica ainda. Vejam só, o nosso povo, ele é formado de que forma? Como ele foi formado? Ele é resultado de quê, né? O nosso povo é resultado do negro africano, do indígena tupi, tapuia, cariri e do branco pobre, né? Do branco, de modo geral, desse branco pobre que Então, o que é que e aí o Zé de Mello e você, Silvio, trazem questões fundamentais que explicam esse comportamento. É a tutela, o patriarcado e o clientelismo que está nessa formação. O indígena sempre foi tutelado, sempre foi dito a ele que ele era incapaz, que ele era uma criança, que ele tinha que ser controlado, catequizado, determinado pelo Estado, pelo poder central, né? O negro africano escravizado, ele foi tutelado de forma até mais, em alguns casos, mais violento, de forma a considerar ele uma coisa, uma mercadoria, e não um ser que tem direito, um ser que tem liberdade, um ser que pensa, um ser que é capaz, né? E, por sua vez, o trabalhador rural, o trabalhador do campo, ficou sempre na dependência do latifúndio, né? Do proprietário de terra. Então, você pode viver aqui, mas tem que viver na minha terra, sujeita ao que eu quero, às minhas regras, ao meu mando. Percebe? Então, isso é terrível, isso é de uma formação psicanalítica, como diz Zé de Mello, terrível para que nós possamos escapar dessa forma de subserviência, de dominação. É preciso muitas rebeliões, é preciso muita rebeldia, é preciso uma consciência da cidadania de forma a romper radicalmente com essa velha história. E aí eu lembro uma passagem que o Zé de Mello colocou, que é a condenação a que o povo está submetido. Essa condenação ela é histórica, ela é social, ela é cultural. Nós fomos condenados a uma história escrita pelo senhorial. Nós fomos condenados a uma história da colonização, dos colonizadores. Nós somos condenados a uma sociedade extremamente desigual, violenta, autoritária, certo? E nós somos condenados de forma cultural também a não ter o acesso à educação, como bem falou Zé de Mello. E quando tem os piores acessos. Não é? A não escrever a nossa própria história. Gente, vejam só, aí eu queria, para encerrar esse tópico, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Só em 2003 surgiu uma lei
que é a Lei 10.609, se eu não me engano, a lei que obriga o estudo da história e da cultura africana nas escolas. Só em 2008 surgiu a 11.645, que obriga o estudo da história e da cultura africana e indígena nas escolas. Até antes disso, a gente tinha um estudo, uma história com a visão do europeu, a visão colonial. Certo? Ainda que você tivesse alguns abnegados, mas a lógica oficial era na perspectiva do colonizador. Tá? E aí o Dirceu Lindoso lembra uma coisa muito interessante. O senhorial, ele transforma os cárceres da vida nos cárceres da escrita, da história. Você traz o povo, você encarcera o povo na vida, encarcera na história, na escrita da história, na escrita da cultura. Então, a nossa formação social, a nossa formação histórica, a escrita dessa história, ela é perversa. Né? Agora, ela não vem sem resistência. Né? Apesar disso, tem o professor Silvio, teima em criar um time de futebol dos cabanos, tem o Zé de Mello, que teima em escrever sobre a história do Mandacaru, a história dos meninos que querem estudar. Né? Tem o Zé de Mello, que procura reunir povo para estudar, para fazer pesquisa. Tá certo? Então, tem a história dos sem terra, tem a história dos cabanos, tem a história dos quilombolas, tem a história dos... Enfim, apesar desse poderio todo, do patriarcado, do clientelismo, dessa história de dominação senhorial, existe também uma perspectiva, existe uma alternativa e é possível, né, construir, é possível pensar em sonhar. Eu acho que é isso um pouco que eu trago no final do meu livro, aliás, da minha tese, que agora se transformou em livro. Né? Eu espero finalmente lançar na Bienal. Mas, ou seja, a história dos cabanos, da resistência cabana, não termina na cabanada, não termina com a colônia militar ao poder. Ela continua em outra forma, de um outro formato, e cabe a gente amplificar essa voz, amplificar essa luta. Né? Professor Zé de Mello? Eu gostaria um pouco de voltar mais para a sua tese mesmo, Amaro. Não é que essas coisas estejam fora da sua tese, mas algum aspecto assim mais teórico que você colocou lá no seu trabalho, sua pesquisa. E aqui mostrou também que é a visão de que fazer a colônia era tido como um desenvolvimento, não é, por parte do império. Essa ideia de desenvolvimento, progresso, etc., particularmente desenvolvimento, é uma coisa muito recente, né? Muito nova, muito de 1950 ou um pouco antes, com a Revolução na União Soviética, em que particularmente o Lenin, não é? Depois o Stalin coloca para o desenvolvimento daquela região do mundo, né? Ou do socialismo, como eles apregoavam. E aí vieram os planos quinquenais, não é, da União Soviética. E só a partir de 1950, com Getúlio Vargas, não é, que a gente vai ter aqui a conversa sobre planejamento, ou melhor, sobre desenvolvimento. E temos até um nordestino aí, não é, o nosso Celso Furtado, que ele também entra nesse campo
e na década de 50 foi um marco assim, importantíssimo. Você coloca a colônia como um marco assim também para o desenvolvimento. Como você vê essa distância do desenvolvimento desde o Império, não é, para um desenvolvimento daquilo que a gente tem hoje? Essa perspectiva, já que o desenvolvimento mesmo só foi aparecer aqui no Brasil com JK, não é? Com aquilo que a gente já falou aí no período dele, ele falava de fazer todas as coisas de 5 anos, de 50 anos, ele fazia em 5 anos, era só fazer o planejamento para um desenvolvimento. Será que dá para a gente falar de um desenvolvimento, não é, de uma colônia, não é, dentro desses marcos todos que foram sendo colocados assim, com essas impressões sobre o negro, sobre o índio, sobre, enfim, sobre esses brancos pobres? Serão essas ideias uma ideia de desenvolvimento mesmo? São questões muito complexas, viu, Zé de Mello? Muito complexas, e eu não teria o tempo suficiente para dar conta delas. Já vou adiantando. E, inclusive, eu vou ter que sair de 2h30, né, Silvio? Que a gente tinha combinado. Isso. Mas veja só. São várias formas de desenvolvimento, né, meu amigo Zé de Mello? São várias teorias de desenvolvimento. Você tem desde aquela que diz que o Brasil vivia no modelo feudal, ao escravagista, a um escravismo colonial, que é a tese do Gorender, ao desenvolvimento desigual e combinado, né? Ou a um desenvolvimento nacional, que é a tese do Furtado, um desenvolvimento burguês da sociedade, que era necessário, né, para alcançar até um socialismo, inclusive, até o socialismo. Na colônia em si, a gente não pode aplicar essa ideia de desenvolvimento, né? A gente pode aplicar a ideia de um Estado nacional em formação, tá? Que estava começando a construir os primeiros passos de um desenvolvimento capitalista, não é? De forma profundamente desigual, eu diria, e escravocrata, tá certo? Eu acho que esse desenvolvimento ele tinha como base a agricultura, não é? Nas regiões interioranas, ele tinha como base o desenvolvimento desses interiores, desses grotões do Brasil, tá certo? Você tinha uma região nessas que ainda estava em disputa, como eu falei, não é? São regiões que precisavam produzir e dar resposta à crise, por exemplo, do açúcar, não é? E aí há uma ideia de modernidade que também vai surgir aí, fundamental para modernizar os engenhos, e dessa modernidade você tem o surgimento das usinas depois, né, no século XX. O fato é que essa região da mata, como fez parte a colônia militar Leopoldina, a colônia de Pimenteiras, depois da cabanada, ela precisava ser recuperada, ela precisava dar uma resposta a essa necessidade de desenvolvimento nacional, tá? O Estado, o Império, melhor dizendo, ele contrata, por exemplo, alguns cientistas para pensar o ambiente. São vários intelectuais que vêm da Europa para pensar como desenvolver, por exemplo,
são biólogos, são químicos, são artistas, né? E aí, dentre esse pensamento, tinha essa possibilidade de transformar essa região numa região rentável, que pudesse articular o transporte entre, por exemplo, Pernambuco e Alagoas, que pudesse interligar as estradas, as ferrovias. O problema é que é um tipo de desenvolvimento que arrebentou com as comunidades locais, com as comunidades tradicionais. Cada estrada de ferro passada na região da mata era um aldeamento a menos, era um quilombo a menos, era um mucambo a menos. Tá? Então, quando eu falo do progresso da colônia, ela foi, de fato, uma das que mais progrediu. Ela foi modelo considerado para as autoridades do Império. Mas, dentro do contexto local e nacional, esse progresso é insignificante. Para o local foi muito, mas para o regional e o nacional foi insignificante. Não é? A não ser a partir do final do século XIX, que aquela região começa a desenvolver começa a entrar engenhos e mais engenhos, a produzir açúcar e mais açúcar. Né? Agora, esse desenvolvimento ele é completamente diferente do que vai ser defendido, por exemplo, pela turma do ISEB, por exemplo, né? De um desenvolvimento nacional que pretendia desenvolver o capital, desenvolver as forças produtivas, desenvolver as instituições burguesas para alcançar uma sociedade mais justa. É também diferente de uma perspectiva de um desenvolvimento desigual e combinado, que é o que eu acredito mais, por exemplo. É a teoria que eu defendo. Um desenvolvimento desigual e combinado que tem, a partir de uma perspectiva trotskista, leninista, de que o Estado precisava combinar a modernidade com o arcaico, né? Que não era incompatível o capitalismo com a escravidão, e nunca foi. Nunca foi. Né? O liberalismo sempre esteve lado a lado com o modelo escravocrata. Certo? Então, eu na minha modesta opinião, eu não desenvolvi nenhuma análise econômica, nenhuma análise do desenvolvimento, tá? Mas eu defendo que o modelo que prevalece é esse modelo de desenvolvimento desigual e combinado entre um capitalismo moderno ao lado de um escravagismo arcaico, senhorial, tá? Patriarcal, clientelista, e nunca foi incompatível isso. Nunca foi incompatível. Tanto é que a gente pode chegar qualquer cidade dessa e ver lado a lado o moderno com o tradicional. Né? O Heisenberg, Peter Heisenberg, desenvolveu isso muito bem, né? No seu livro sobre o moderno e o tradicional. Né? Sobre a cana-de-açúcar aqui na região Nordeste, particularmente em Pernambuco. Então, eu acho que é um pouco isso. Agora, tinha outra coisa, viu? Só para encerrar, que eu já ia esquecendo.
é a retórica do discurso também do desenvolvimento e do progresso, viu, Zé de Mello? O Estado, o nascente Estado Nacional, a partir das autoridades imperiais, eles desenvolveram uma retórica do progresso que era uma forma de justificar a conquista das matas e a conquista do espaço cabano. Não é? Ou seja, progresso para quê? Desenvolvimento para quê? Para uma sociedade economicamente mais justa ou para aprofundar a desigualdade? Não é? Isso. Progresso para a modernidade ou para uma sociedade dos senhores de terras e de engenho? Então, essa retórica foi muito utilizada, né? Ao lado do eufemismo que levava ao genocídio das populações indígenas e o massacre do povo cabano. O progresso, por exemplo, os cabanos foram lançados nos rios e nas plantações dos cabanos veneno para matar, né, esses povos. Em nome do progresso, do desenvolvimento, os engenhos invadiram as terras dos indígenas, dos aldeamentos. Então, preciso ter cuidado também com esses, né? Tem um historiador alemão, que eu esqueço o nome dele, é um nome muito invocado, mas é bom ele, viu? Eu vou pegar ele aqui para não... É esse aqui, ó. Reinhard Koselleck. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse cara, ele fala muito, muito bem da forma como os conceitos são criados numa perspectiva histórica social. O conceito não pode ser desligado do contexto ao qual ele está sendo trabalhado, né? Então, quando a gente fala de civilização no século XIX, não é a mesma coisa da civilização do século XX, não é a mesma coisa da civilização hoje. A mesma coisa do progresso e desenvolvimento, né? Então, e é um pouco isso que eu tento mostrar na tese, na minha tese, né? Que há essa diferença. Inclusive, na sua tese, você trabalha muito isso, né? As matas da época do Quilombo não são as matas cabanas e não são as matas... Isso. Exatamente. Então, meus queridos professores, estamos chegando, né? Infelizmente, ao término. O professor Amaro tem um compromisso. Eu também vou me organizar para ir para a luta, faculdade, professor, enfrentar aquelas 5 horas de ida e vinda, viu, que a sua aluna comentou. Mas eu deixo aqui já registro os meus agradecimentos pela participação de ambos os professores. Eu costumo dizer que esse bate-papo é o meu divã. É a forma que eu encontrei de apaziguar meus dramas, as minhas angústias, digamos assim. E deixo agora o espaço aberto para ambos registrar as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado. E vamos para frente, que tem muita coisa para a gente discutir ainda. Eu gostaria de agradecer ao professor Amaro e disponibilizar esse tempinho dele, que eu sei que é muito caro lá em Maceió, para que a gente possa escutá-lo. Ao Silvio também. Aí a necessidade e a importância de manter esse canal. Eu só veria, Silvio, eu estive olhando aqui que só tínhamos nós 3 nessa conversa, né? Aí não tem um registro aqui da participação de outros que puderam, que eventualmente possam participar imediatamente. Eles podem assistir depois. Isso. Mas é muito interessante assistir na hora, estar ali presente, né? Eu não sei qual é o link aí que não, pessoal pediram que... Esse link que eu te mandei é para a gente vir para aqui, para a sala,
E daqui a Isso. transmissão eu jogo no Instagram. Mas muita Eu gente gosto acompanhou de ao ser vivo no diferente, Instagram. né? Muita gente acompanhou, viu? E deixando mensagem lá no Instagram. Entendeu? Mas uma técnica aí em que as pessoas estão aí presentemente escutando e participando também, né? Eu só sugeriria que você dê uma espiada em como é que pode fazer isso, que é muito gostoso a gente saber que estamos falando para mais gente, que Não, esses mas também podem falamos para falar com muita a gente. gente, né? Tá beleza? É só isso que eu gostaria, mas meus agradecimentos. É muito bom. Um grande abraço para vocês. E sábado nós estamos aí com o professor Amaro, né? Às 2 horas Isso. da tarde, e discutindo as questões no grupo de pesquisa, o GP Jacuípe. Obrigado. Isso. Eu também queria agradecer muito, né, essa oportunidade de diálogo, de troca de ideias, né? O Zé de Mello é uma oportunidade rara da gente aprender, da gente trocar umas ideias. É uma honra, né, ter o Zé de Mello como interlocutor. E você, Silvio, que é um pesquisador também, conhece essa história, e que fomenta, né? Fomenta esse debate, fomenta o conhecimento, fomenta a pesquisa. E aí eu quero aproveitar para lhe parabenizar, não é? Por construir espaços como esse. Eu acho que espaços como esse são fundamentais. Isso aqui vai ficar registrado, isso aqui é um registro histórico, né? Vai. Isso é Inclusive, quando eu, fundamental para a quando gente eu salvar, poder. professor, a live, eu vou marcar os dois como colaborador, aí vocês aceitam aí para ficar registrado no feed, no Instagram de vocês. Pois é. Ainda que a gente tenha algum estranhamento com essa tal da tecnologia, mas esse também é um espaço importante, também é um espaço de resistência. Então, um grande abraço e até sábado, né? Sábado. Valeu. Um abração. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, tchau.